Permaneça de pé só mais um pouquinho. Você já vai sentar para ouvir a palavra. Se você puder, abre comigo no livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos. Aleluia, Senhor. Obrigado. Quero dar uma boa noite também para aqueles que possivelmente estão nos acompanhando ali pela internet. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 21, nós vamos ler só esse versículo, vamos orar, e aí vocês vão passar um tempo sentado ouvindo a palavra. Para que seja um tempo que não seja cansativo e útil, amém? Amém. Romanos 5, 21 diz assim: para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a graça, reinar pela justiça. Amém. Aleluia. Amém. Para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vou ler de novo. Para que, assim como o pecado veio reinar na morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga assim: a graça, reina, pela justiça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos tão bom que tivemos aqui, Pai, de louvor, de adoração, Pai, expostos a cânticos que revelam o seu caráter, que revela, Pai, quem somos em Ti, que fala sobre a pessoa e ministério do Seu Espírito. Nós te damos graças por esse ambiente tão agradável, tão livre. Obrigado porque nós não estamos debaixo do peso da religião, das regras. Nós estamos, Pai, livres diante de Ti, livres na Sua presença. Podemos levantar juntamente com as nossas vozes, as nossas mãos, porque não há nada que nos prenda. Nós somos livres não por mérito próprio, nós somos livres não porque somos bons ou porque fizemos coisas boas, mas nós somos livres porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos fez livres e nós te bendizemos por isso. O Senhor pagou o preço de cruz ali em Cristo para nos comprar de volta. Por isso nós te bendizemos. Obrigado pela Sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Pai, eu como ministrante nessa noite, peço que o Seu Espírito me conduza, Pai, no trilho da Sua vontade. Que eu fale apenas aquilo que está no Seu coração. E que a Sua unção dê vida a cada palavra expressa aqui, a fim de libertar o cativo, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Pode sentar. Amém. Aleluia. Amados, essa palavra eu estava conversando com a Marcela e falando. Antes, deixa eu só fazer uns registros aqui, né? Estou muito feliz mesmo com a presença da Ana, da Duda. É mãe e filha aqui, nossas vizinhas, pessoas que a gente ama muito. A gente sempre tem orado pela vida deles. A minha vizinha, é Nazaré, né? É Nazaré. Nazaré, pela primeira vez aqui nos visitando, também nos honra muito. E a Marisa também é nossa vizinha, só que não é mais um visitante, né? Mas eu quis fazer menção disso, primeiro para honrá-los que estão nos visitando. Nós estamos muito felizes, queria que vocês dissessem, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Nossa, Vocês são bons vizinhos. Então, a Duda, a Ana e a Nazaré são muito bem-vindos. E eu fiz menção da Marisa também, embora ela já seja de casa, porque, amados, acredito eu que esse é o nosso primeiro objetivo, alcançar as pessoas que estão perto. É verdade. Então hoje eu estou mais feliz que nos outros dias. Eu não estou menosprezando vocês, mas é muito bom quando a gente consegue tocar aqueles que estão perto. Amém. Esse lugar aqui, ele tem tem N finalidades, mas tem uma finalidade central, é alcançar pessoas com a vontade de Deus, para que elas possam viver a vontade de Deus. Porque, genericamente falando, ou na maioria das vezes, nós estamos muito aquém daquilo que é o desejo de Deus. E isso não é porque existem umas pessoas melhores que as outras, isso não é porque a gente é ruim demais ou os outros são bons demais. A Bíblia explica isso assim, ó: o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Então, se a gente tiver condição de tornar acessível o conhecimento aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, foi o conhecimento que alcançou a nossa vida. É claro que a semelhança de Paulo, eu digo as mesmas palavras, não julgo eu ter alcançado. Eu não estou pronto, eu não sou melhor que ninguém. Agora, também a semelhança de Paulo, eu digo uma coisa eu faço:
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Amém. Então eu quero convidar vocês a comigo e igual a mim, prosseguir para o alvo. Amém. Um abraço às pessoas que estão entrando aqui. O irmão Gonzaga, Deus abençoe. Já convidei para vir pessoalmente aqui, outra hora ele vai vir. Um abraço, meu querido. Amados, essa palavra tem dias que está no meu coração e tem tudo a ver com as... Nossa, deu uma enganchada agora. Tem tudo a ver com a mensagem que Deus tem nos dado. E quando eu digo mensagem, eu não falo de uma pregação específica, mas aquilo que é a visão que Deus nos deu como igreja para tocar a vida das pessoas. Você há de concordar comigo que é um tanto quanto entediante e sem graça você estar num lugar sentado olhando para a nuca do outro, né? Apenas ouvindo uma pessoa falar, se isso não tiver sentido, se isso não tiver espírito, se isso não for algo que toque as nossas vidas. E sem querer fazer comparação com quem quer que seja, o meu chamado, a unção que Deus colocou sobre a minha vida é para trazer luz ao conhecimento, é para tirar do meio da religiosidade. O que é religiosidade? É aquelas coisas que a gente faz apenas por costume, aquelas coisas que a gente faz por prática, mas não tem vida nenhuma, não tem importância nenhuma, não tem peso nenhum. Isso é religiosidade, são coisas sem vida. E Deus me chamou para isso, para tirar o povo dele, o povo que ele ama, o povo que ele comprou com o preço de Jesus, do sangue de Jesus. Desse contexto apenas dos costumes, apenas das regras, apenas da religiosidade, para poder viver a vida que ele deseja. E esse texto que nós lemos, eu oro que o Espírito me ajude a ser breve, mas preciso. Esse texto que nós lemos de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, amados, é uma das cartas mais eficientes no sentido de revelar a obra de Jesus, que teve a finalidade de nos justificar. E justificar no conceito bíblico não é tornar você uma pessoa perfeita que não erra. Justificar é tornar você completamente perdoado. Amém. Justificar é tirar de você qualquer culpa. É deixar você zerado, sem ter nada que possa ser, que sirva de acusação. A Bíblia diz em Romanos 8:1, por isso não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E esse texto, ele ministra muito ao meu coração. Se você olhar o contexto desse texto, você vai ver que desde o começo do capítulo 5 de Romanos, que está fazendo um paralelo entre o que aconteceu com a humanidade, por causa do que Adão fez, e o que aconteceu, ou que pode acontecer com a humanidade por causa do que Cristo fez. A Bíblia diz que o pecado de Adão abriu as portas para a morte e seus derivados. Tudo que é ruim, medo, fome, falta, traição, essas espertezas, corrupção. Quando eu falo de esperteza, eu não falo de alguém ser inteligente, eu falo de alguém ser oportunista, eu falo de alguém se aproveitar da fraqueza dos outros e chamar isso de ser esperto. Tudo isso é derivado da morte. E tudo isso veio sobre a humanidade e fez com que o homem vivesse uma condição ou uma vida. Estava usando da sorte, só porque a Mel está presa. Então, ligados aqui, amados. Amém. Ligados aqui. Não tem problema, faz Não tem parte. problema. Vamos para cá. Amém. Todas essas coisas, eu não tenho tempo de ler tudo, porque a palavra que Deus me deu é essa. Eu quero que você fique com essa frase, ó. O pecado reinou por meio da morte, mas a graça reina pela justiça. Amém. Pode ser totalmente novo isso para você, mas no amém dessa mensagem você vai entender. Amém. Eu disse que aquilo que Adão fez trouxe consequências, não só para o ser humano, como para a terra como um todo, sabia? A Bíblia diz, maldita é a terra por sua causa. Então, tsunamis, terremotos, tudo aquilo que é além do natural, não é uma iniciativa de Deus. Hoje Deus amanheceu chateado e vai mandar um tsunami, não tem nada a ver. Hoje Deus está com raiva porque os irmãos deram pouca oferta e vai mandar um terremoto. Não tem nada a ver com o caráter de Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem absolutamente nada a ver. Todas as convulsões da natureza são produto da morte que é consequência daquilo que Adão fez.
Porque quando Deus foi falar com ele, ele disse assim, ó, maldita é a terra por sua causa. Por quê? Porque ele foi colocado como Senhor da terra. O Salmo 115, versículo 16, você não precisa abrir. Salmo 8 vai dizer a mesma coisa. E Gênesis 1, 26 vai dizer a mesma coisa. O quê? Que Deus criou as coisas, mas colocou o homem como governador sobre elas. Ou governante sobre elas. Para que ele dominasse. Quantos estão entendendo até aqui o raciocínio do que eu estou falando? O contexto de Romanos 5 vai fazer uma comparação entre o que Adão fez e gerou uma grande consequência negativa para a terra, para os homens e para a terra, limitando assim a plenitude que a gente tem direito de viver. Você consegue me entender? Sim. Se eu conseguir me entender, perceba que se não tivesse havido nenhum comprometimento nesse plano original de Deus, a gente vivia uma vida plena. Não haveria entrada de enfermidades, não haveria falta financeira, não haveria fome, não haveria... Tudo isso é produto da morte que entrou por causa do pecado. Sim. Estão comigo? Amém. E esse texto fala sobre traduz essa condição como o reinado da morte. Você veja que quando Paulo está por inspiração falando sobre isso que aconteceu, lá em Romanos 5,12, ele vai dizer, porque pelo pecado de um homem a morte entrou no mundo. E a gente sabe que ele não está falando da morte física, ele está falando de tudo aquilo que é contrário à natureza de Deus, inclusive a morte espiritual. Aí ele vai citar, a terra produziu espinhos e abrolhos e tal. O tempo não me permite entrar nesses detalhes, eu não quero que você divague em outros assuntos, mas se foque nisso. Porque ele diz, para quê? Veja que ele está falando, existe um propósito. Para quê é um propósito. Para que, assim como o pecado veio reinar na morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa eu explicar a você e jogar bases bíblicas aqui para a gente entender. Eu queria que você, se você quiser, abrisse comigo no livro de Gênesis. Deixa eu abrir um parênteses para contar um testemunho bem rápido, mas para incentivar a algo. Nós estávamos louvando aqui, eu estava fotografando. Eu sei que isso distrai um pouco pelo tamanho do lugar, né? Eu peço perdão por isso, mas vou continuar fazendo. Não é para lhe afrontar nem para comprometer o ambiente, é porque eu tenho direção de Deus que a gente registre cada coisa, cada pessoa, né? Porque nós estamos no começo de uma obra que não nasceu de uma divisão, que não nasceu de uma insatisfação, que não nasceu porque eu não tinha outra coisa para fazer. Na verdade, isso aqui é uma direção de Deus, o cumprimento de um chamado. E um dia, com certeza, isso aqui vai estar em ambientes muito maiores, em outros lugares. E a gente vai estar sempre mostrando nas festas, nos lugares, essas pequenas reuniões na minha garagem. Amém. Amém? Então eu quero sempre estar fotografando. Eu espero que isso não lhe comprometa. Mas o pequeno testemunho que eu queria contar não é nem isso. Isso foi só um flash que me veio e eu queria te dizer. Eu gostaria de, como igreja, começar a implantar no coração de vocês o hábito de tomar nota, de anotar as coisas. Aí onde é que está o testemunho, pastor, que você vai contar? Quando eu estava fazendo escola, eu fiz 3 anos de escola, depois fiz mais um de validação, que graças a Deus consegui validar essas escolas que era técnica para um curso superior. Mas a parte boa mesmo foi a técnica, vou ser honesto. E quando eu estava nesse tempo, foi um tempo onde foi antes do meu pastoreio, antes de eu começar a pastorear. Eu morava na cidade de Campina Grande, na Paraíba, e lá eu estudei. E em dezembro de 2006, eu assumi o ministério de forma definitiva, 4.500 quilômetros de distância da liderança que eu fazia parte. O que é que isso tem a ver com eu incentivar vocês ao hábito de anotar? Mas essa distância, e eu tenho algumas limitações, isso é um problema meu, eu não estou criticando ninguém, é um defeito meu. Eu tenho dificuldade de falar no telefone, eu não gosto de falar no telefone. Se for pessoalmente, a gente conversa a vida inteira. Eu pego no telefone e a Maricela diz, amor, tá falando que a tua mãe já quer desligar. Não sei, falta assunto, eu não sei como é que é, eu sou travado para telefone. É uma coisa terrível, não sei o que é isso. Eu sou não é mais agora. Amém. Vou me libertar disso aí. Então, só dizendo para vocês, eu estava distante da minha liderança, muito distante, começando um ministério pioneiro
na função, vamos dizer assim, no lugar também. E muitas vezes, amados, o que socorreu a minha vida, o que me pastoreou, foi as anotações que eu tinha feito no tempo de escola. E eu estava diante das crises, as coisas vindo, as dificuldades, eu ia para os meus cadernos, minhas anotações, e ali tinham coisas que me levantavam. E às vezes eu vejo Deus compartilhando coisas tão sérias, tão profundas para nós. E alguém já disse, é alguém que eu respeito muito, um ensinador que tem um alcance mundial, que é o Mike Murdock, ele diz, é melhor uma caneta curta do que uma memória longa. É verdade. Então, eu quero incentivar você. Eu sei que a gente está vivendo na era da tecnologia, né? Mas ninguém é tão digitador, tão rápido. Eu quero incentivar você a fazer um blocozinho de nota e quando vier aos cultos, traga caneta, papel e anote. E anote. As pessoas às vezes ficam impressionadas quando eu estou pregando. Elas dizem, Mário, como é que tu lembra de tanto versículo? Como é que faz? É uma vida inteira anotando. Uma vida ali, ó, sempre ouvindo e anotando. Quando não sou eu que estou pregando, eu estou sempre anotando, sempre anotando, sempre anotando. Eu tenho uns amigos ali no Fragado que dizem, esse homem é uma enciclopédia, é uma enciclopédia bíblica. Não tem nada a ver, são apenas... É o discernimento da importância e o reconhecimento da minha limitação. Eu não sou tão especial assim que eu vou gravar tudo, então eu anoto. Amém. Então eu gostaria de incentivar você a anotar também. Amém? Você está ligado até aqui onde a gente está falando? Deixa eu te mostrar, Gênesis capítulo 4, versículo 6. Pega esse conceito para a gente desenvolver a mensagem, que eu estou crendo que o Senhor vai me dar a capacidade de falar bem rápido. O texto diz, assim como Gênesis capítulo 4, versículo 6. Nós já vamos ler, mas fica ligado aqui no que eu vou dizer. Eu disse aqui para vocês que o que Adão fez colocou a humanidade debaixo de uma condição que a Bíblia chama de morte. Então, depois daquele evento, depois do pecado, começaram a acontecer coisas ruins, e essas coisas não pararam mais de progredir, essas coisas não pararam mais de aumentar. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que isso foi exatamente assim. E o primeiro grande evento desagradável que aconteceu depois do mundo estar debaixo dessa condição foi que um irmão matou outro por inveja. Caim matou Abel, porque um ofereceu uma coisa a Deus, o outro ofereceu também, mas um tinha uma postura de reconhecimento de Deus das primícias, o outro fez de qualquer forma, enfim. Quando Deus estava tratando desse evento, no capítulo 4 de Gênesis, versículo 6, ele vai dizer assim, ó, então o Senhor perguntou a Caim, por que te irastes? E por que está descaído o teu semblante? Você veja que aqui ainda não tinha acontecido o assassinato, ainda não tinha acontecido. Ele estava triste, porque no coração dele nasceu inveja, desconforto, por causa dessa natureza de pecado. E ele diz assim, e por que descaiu o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não serás aceito. E se não proceder bem, agora preste atenção nisso que ele diz, que isso é Deus falando com Caim, para a gente entender. Nós estamos falando sobre o quê? Sobre o pecado reinando na morte. Ele diz, mas se você não proceder bem, o pecado bate à sua porta. O seu desejo será contra ti e cumpre a você dominá-lo. Preste atenção, são coisas que a gente falando assim não vai entender. O que ele está dizendo, e eu vou parafrasear ele de forma genérica aqui, ele está dizendo, ó, a atmosfera que existe agora no mundo é o seguinte, as coisas ruins, elas vão te procurar. Não é porque você é pior do que os outros, é porque o mundo se colocou, ou foi colocado por Adão, debaixo de uma atmosfera chamada morte, e as coisas ruins vão bater à nossa porta. E ele diz, ó, o pecado bate à sua porta, o seu desejo será contra ti. Quantas vezes a gente diz assim, mas eu não queria fazer isso, mas fiz. Seu desejo será contra ti. E ele diz, cumpre a você dominar. Ele está dizendo, você agora está dentro de uma luta contra essas coisas ruins, contra o pecado, que diga de antemão, você já é vencido, você já é derrotado. Lembrando que isso aqui está falando nesse tempo, onde o pecado reinava pela morte. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Antes de Jesus. Antes de Jesus. O homem estava nessa condição. Por que descaiu o teu semblante? Meu irmão,
Se você fizer certo, você não será aceito. Agora, se você não fizer certo, seu desejo será contra ti e cumpra você dominá-lo. Outro texto que vai corroborar com isso. Gênesis também, capítulo 6, versículo 5 agora. Gênesis 6, 5. Alguém quer ler para a gente interagir? Eu confesso que a gente vai ser rápido hoje, em nome de Jesus. Mas não aceitou Caim a sua oferta, por isso... Não. Seis. Gênesis 6, 5. 6. Desculpa. Vamos lá, para aí. Gênesis 6, 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E o 6 agora, só para complementar. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Isso pesou-lhe o coração, isso cortou-lhe o coração. O coração de Deus ficou triste. Por ver o quê? Por ver que, o que diz no 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação e os pensamentos do seu coração era má continuamente. Então, começou ali. Começou com Adão fazendo o que não devia. Começou com ele abrindo a porta para a morte. Aí depois o reinado o pecado começou a reinar. O pecado começou a dominar. Diga, o pecado começou a dominar. Aí o texto diz, começou a dominar pela morte, por essa atmosfera que só foi progredindo, aumentando, até chegar nesse ponto aqui, onde Deus disse, me arrependo de ter feito o homem. E como a Bíblia diz em Deuteronômio, Deuteronômio 29, 3, sei lá, depois eu vejo direito para vocês, 23, 9, que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, mas aqui o texto diz, Deus se arrependeu. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não é que Deus diz assim, eu não devia ter feito isso, acho que eu errei. Não, o arrependimento de Deus é todas as vezes que o homem muda a disposição do seu coração, aí Deus muda a disposição do coração dele. Porque o plano de Deus tem a ver com o homem. Você está comigo? Aí ele diz, me arrependo de ter feito. E o texto ainda enfatiza e diz que isso lhe pesou o coração. Mas tudo isso só para mostrar para vocês que isso foi uma condição. Entenda isso, ó. Não tem a ver com o ato errado, pecaminoso de um indivíduo em si. Pelo contrário, os atos errados e pecaminosos dos indivíduos têm a ver com essa condição que a Bíblia diz que foi a morte que entrou no mundo e aí o pecado passou a reinar pela morte. Ó, pessoas mortas espiritualmente, o que é que acontece? O pecado reina sobre elas. E mesmo você desejando uma coisa diferente, você faz outra. É o que o texto diz. Seu desejo será contra ti e cumpra você dominá-lo. Quantas vezes a gente bate na cabeça, puxa os cabelos e diz, eu não queria ter feito isso. Isso é uma evidência de que nós ainda estamos numa condição de não ter entendido a continuidade do texto que diz assim, mas a graça reina pela justiça. Amém. Vamos chegar lá. Amém. Tá, o mundo estava nesse quadro e Deus interviu, mandou um dilúvio, resumiu, dizimou a população. Estou só parafraseando. Aí Noé e a sua família começou um novo tempo. Mudaram as coisas? Nada. Por quê? Porque o homem continuava debaixo de uma natureza chamada governo do pecado pela morte. As coisas só iam aumentando. Aí o que é que Deus fez? Deus viu que o povo estava cometendo muita coisa errada, mas eles nem sabiam que era errado. Então Deus deu a lei. Não foi para salvá-los. Lembra da lei de Moisés que Deus escreveu? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não veio para salvar o homem. Não tem viés soterológico. Não tem capacidade de salvar o homem. Na verdade Deus deu a lei porque o homem estava fazendo um monte de coisa errada. É como se dissesse assim, ó, isso aqui é veneno, mas ninguém me disse que é veneno, eu vou tomar. Paulo mesmo diz isso. A Bíblia diz, não cobiçarás. A lei diz, não cobiçarás. Mas se ninguém dissesse não cobiçarás, como eu ia saber que cobiçar é pecado? Quantos estão entendendo? Sim. Então Deus enviou a lei porque o povo estava se perdendo, porque eles não sabiam que o que eles estavam fazendo era errado, porque na sua natureza a inclinação era toda para o erro. Então hoje existe uma confusão, as pessoas entendem, mas muitos pastores hoje não falam mais sobre os 10 mandamentos, não falam mais sobre a lei, mas a lei, mas não veio para salvar as pessoas. A lei veio com um papel específico e ela cumpriu. Eu vou lhe mostrar.
Eu escrevi aqui, ó, a lei veio para mostrar que o homem estava escravo de uma natureza que era contrária à natureza de Deus e para sinalizar o caminho para a verdadeira resposta. Qual é a verdadeira resposta? Jesus. Tem dificuldade nisso? Não. Mas vamos ver o texto bíblico para não parecer que eu estou só argumentando. Olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 20. Romanos capítulo 5, versículo 20. Qual é a nossa mensagem hoje? A graça reina pela justiça. Amém. Porque o pecado reinou, está no passado. O pecado reinou por meio da morte. Mas a graça reina pela justiça. Estava tudo errado, Deus mandou a lei. Para resolver o problema? Não. Para mostrar para as pessoas que estava errado. Veja o que diz, capítulo 5, versículo 20. A lei, não quer sentar lá perto? A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Está comigo aqui, amados? O que é a transgressão? É o pecado, é a condição que o homem estava. O texto diz que a lei foi dada para resolver o problema da transgressão. É isso? Não, a lei foi dada para ressaltar a transgressão. Ou seja, para que fosse percebido que aquilo era errado. Sim. E não para resolver o problema. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 2, só do texto que está falando a mesma coisa. Romanos 2, versículo 12. Vou lendo para a gente ganhar tempo, tá? Diz assim, ó. Porque todos os que sem lei pecaram, está falando de antes da lei, estava todo mundo pecando, é isso que eu estou dizendo. Todos aqueles que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Aí veio a lei, aí o texto diz. E todos aqueles que sob a lei pecaram, pela lei será julgado. Então, a lei não veio para resolver. A lei veio para mostrar. E já era alguma coisa, era uma sinalização. Gálatas vai falar ainda mais claro do papel da lei. Vai dizer assim, ó. Gálatas capítulo 3. Quer encontrar para eles, amor? Gálatas capítulo 3. É importante, amados. Nós somos uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? É uma igreja que ensina a Bíblia. Amém. Porque às vezes a gente está na igreja e as pessoas estão ensinando como ganhar um carro novo, como fazer. E eu não sou contra ganhar carro novo. Inclusive, se você quiser me dar um, eu recebo. Não tem nenhum problema nisso. Nem ganhar dinheiro também não sou contra, não é antibíblico. Mas às vezes as pessoas estão gastando tempo nos púlpitos para ensinar coisas que não são bíblicas. E nós estamos aqui para ensinar o que a Bíblia diz. Aí Paulo, ensinando aos Gálatas, uma igreja que veio muito tempo depois, ele diz assim, no capítulo 3, versículo 19. Logo, para que é a lei? Está fazendo a mesma pergunta que nós estamos fazendo aqui. Para que a lei? Foi dada, foi acrescentada por causa das transgressões. Até que? O que é até que? Você entende essa expressão até que? A lei foi dada até que? Até que está falando sobre um tempo de validade, sobre um tempo de utilidade. Não é para sempre. Não teria aquele papel para sempre. Vou começar de novo. 3,19. Logo para quê? Logo para que a lei foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador o mediador não é de um só, mas Deus é um só. A lei então contra a promessa de Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido dada pela lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou todas as coisas debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus fosse aos que creem. Mas antes que viesse a fé, que é Jesus, né? Antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. De modo que, preste atenção, de modo que a lei se tornou nosso aio. Essa outras versões diz nosso tutor. Pedagogo aqui. Um pedagogo, ou seja, alguém que ensina. A lei não veio para resolver nada, ela veio para apontar, ela veio para ensinar um caminho. De forma que a lei é o nosso aio para nos conduzir a Cristo. Diga, a lei não é para salvar, era para nos conduzir a Cristo. Porque a lei não podia resolver. Romanos diz isso claro, aquilo que a lei foi incapaz de fazer. Por que as pessoas ficavam tão desesperadas? Elas sacrificavam animais, elas guardavam o sábado, elas não comiam isso, não comiam aquilo, estavam sempre tristes, estavam sempre devendo, estavam sempre... Porque elas pensavam assim, eu vou cumprir a lei e isso vai me devolver a minha posição. Não, a lei não foi dada para isso.
A lei não tem esse poder. A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Que descendente é esse? É aquilo que Deus disse lá, bem no evento onde Adão pecou. Ele disse assim, ó, a serpente: do descendente da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente. Aleluia. Amém. Quando? A Bíblia diz na plenitude dos tempos, mas foi anunciado lá no Éden, na hora que aconteceu o problema. E agora ele diz assim, a lei não veio para resolver, a lei veio, foi acrescentada por causa das transgressões, porque o povo estava morrendo sem entender que aquilo era errado. Até que viesse o descendente, a quem a promessa tinha sido feita. E esse descendente é Jesus. E a boa notícia, já veio. Amém. Já fez o que tinha que fazer. Glória a Deus. Graças a Deus, amém. Está comigo? Amém. Então, versículo 23 vai dizer: mas antes que viesse a fé, estávamos debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei se tornou um aio para nós, para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Lembra que a graça reina pela justiça. A gente podia dizer assim quando alguém perguntasse: você virou crente? Não, eu fui justificado. Amém. Desse jeito. E o que é isso? Agora você parou de fazer tudo errado que você fazia e está fazendo tudo certo? Não, eu entendi e encontrei tudo aquilo que Deus fez por mim, É verdade. na pessoa de Jesus. Aí sim, isso vai me dar condição de corrigir coisas, de não viver no erro, de não viver no pecado. Mas não vamos botar o carro na frente dos bois. Não é o que eu faço que me justifica, é a justiça que me alcançou que dá condição de eu fazer o que é certo. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Desse jeito, amém. Versículo 25 vai dizer assim: mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio, do tutor ou da lei. Aleluia. Não tem mais necessidade. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu quero que você veja comigo 2 Coríntios capítulo 3. Só para a gente entender, mas não tem nada a ver com depreciar a lei, não tem nada a ver com dizer que o Antigo Testamento não é Bíblia, é só colocar cada coisa no seu lugar. Paulo, que foi o ministro da nova aliança, ele chama a lei de ministério da morte e ministério da condenação. Vamos ver? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Diz assim, ó, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 vai dizer assim: com letras sobre pedras foi gravado. O que é que foi escrito em pedras? Não foi a lei? Sim. Então é disso que está falando. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória, ou seja, era algo, apesar de ser um ministério que trazia a morte, mas era algo que tinha glória. Veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse desvanecendo. Versículo 8, agora está fazendo uma comparação. Não será o ministério do Espírito, olha a diferença, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, versículo 9, se o ministério que trouxe água, versículo 11, e se o esplendor que estava se dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória que permanece. Aleluia. Mas eu queria só chamar a sua atenção para isso, para a gente ver o lugar de cada coisa. A lei era considerada o ministério da morte, porque apesar de ser o que sinalizava o que era certo e errado, não tirou as pessoas debaixo daquela condição que a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão. O reinado do pecado sobre a morte, né? E a lei que veio com a finalidade de sinalizar, ela botou balizas, parâmetros, ó, ande por aqui. Ah, isso vai me salvar? Não, isso não vai lhe salvar, isso vai lhe levar para quem salva. Isso. Que é Cristo. Amém. Amém? Agora, o texto que eu vou ler de novo para você lembrar, Romanos, você não precisa ler, Romanos 5:21 diz: para que assim como o pecado veio, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a graça. Viesse reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então está falando sobre uma graça que veio para estabelecer um novo reinado, mas ela não veio do nada, a partir do nada. O texto diz: por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. De fato que Jesus, ele não só trouxe a graça,
Ele é a graça. Isso mesmo. Amém. Agora, só para a gente não ficar falando, principalmente considerando as pessoas que estão chegando agora, para a gente ficar falando de coisas que talvez não entenda, mas ela estava orando aqui no começo e ela falou isso. O que é a graça? Eu vou traduzir de forma muito simples. A graça é um presente de Deus para nós. Amém. Por isso que é bom estar anotando, amados. O que é a graça? A graça é um presente de Deus para nós. Diga, a graça é um presente de Deus para nós. Me diga uma coisa, alguém lhe dá um presente, Duda. Se eu lhe desse um presente, eu soubesse que você gosta de uma coisa. Com certeza você gosta, mas não sei o que é. Uma coisa que você gosta muito. Aí eu comprei para Duda. Aí chego lá e... Um tablet. Um tablet. Não sei se ela quer tablet. Um iPhone. Vai ver. Acho que um iPhone tu queria, né? Imagina. Vamos pensar junto, amados. Deixa eu ficar aqui para ficar na filmagem. Vamos pensar junto. A Duda quer um tablet. iPhone 11. Tá, glória. Aí eu chego lá. Duda, eu trouxe um presente para você. Um iPhone. Ó, vai ficar sorriso colgado, de orelha a orelha. Vai ficar muito faceira. Morrendo de alegria. Faceira, como diz aqui no sul. Quando ela abre aquele sorrisão, eu digo, agora me pague. Arrumei um inimigo na hora. Que presente. Pastor, que bobagem é essa que você está dizendo? Amado, essa é a bobagem que a religião faz. É verdade. Nós, como religiosos, às vezes a gente consegue harmonizar essa coisa tão paradoxal, tão sem sentido. A graça é um presente. Deus nos deu, Ele não nos vendeu. Ele não nos deu como uma recompensa. Você mereceu. Então, pelo contrário, a palavra graça quer dizer favor imerecido. E você não precisa fazer nada por aquilo, senão deixa de ser presente e passa a ser salário. É verdade. Aleluia. Obrigado por isso, Senhor. Aí a Bíblia diz, Aleluia. olha o que diz em Amém. deixa eu encontrar aqui, Aleluia. Evangelho de João. Como eu gosto disso, amados. Evangelho de João. Eu queria, é meu desejo infantil. Eu queria que o Espírito Santo colocasse isso dentro das pessoas. Amém. Eu queria que simplesmente isso entrasse no coração delas. Elas entendessem essa... amados, um sorriso ia se abrir. É verdade. Glória a Deus por isso. Porque essa busca incansável... Porque a gente, na maioria das vezes, a gente tem mais do que o que precisa para ser feliz. Mas sempre estamos reclamando de alguma coisa que nos falta. É verdade. E se nós entendêssemos isso, preste atenção ao que diz. Falamos até agora sobre o pecado reinando na morte. Agora, a dispensação da graça a graça flui, caminho pelos trilhos da justiça. E você vai entender isso agora. Aí João capítulo 1, versículo de 15 a 17. Quem quer ler para a gente não dormir? João disse o seguinte a respeito de... Posso ler já? Já está lendo? Como é que eu posso ler? Parou para perguntar. Jesus disse o seguinte a respeito de Jesus. Este é aquele de quem eu disse. Ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. 16. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Aleluia. A minha versão diz graça sobre graça. Amém. O 17. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa sua versão não é muito, Não, não é muito crente, não. Não. Deixa eu ler aqui. Posso ler? Pode. Desde o 15? Leia o 16 e o 17. Preste atenção. E de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça. O que é graça? Presente. Então, presente sobre presente. Favor imerecido. Não é uma recompensa, é algo imerecido. Continue. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Entenderam, amados? Aleluia. Tudo isso que a gente estava falando, a lei, as práticas, as regras, foi Moisés que deu, um servo. Mas a Bíblia diz, a graça e a verdade veio. Engraçado que eu falei veio, porque no grego, esse verbo aqui não está no plural. Não está vieram, como está aqui na nossa versão. Está no singular, veio. A graça e a verdade veio. Falando de uma pessoa que é a graça e é a verdade.
E lá em João 14,6 ele diz, eu sou a verdade. E ele veio como o presente, diga Jesus, você não vai esquecer disso nunca mais. Diga Jesus, é o presente de Deus para nós. É verdade, amém. A graça, a abundante graça, é um presente de Deus para nós. Você não tem mais para onde correr, você entrou debaixo da graça. Amém. E quando entra debaixo da graça, você não sai mais. É verdade, Porque é bom demais. Amém. E esse texto está dizendo de forma muito clara. Aleluia. É João Batista dizendo, estou dando testemunho de Jesus, ele é muito mais excelente do que eu, muito mais importante do que eu, porque veio antes de mim, e da sua plenitude é dele, da sua completude, do que ele é. Nós temos recebido favor depois de favor, presente depois de... Não é recompensa, não é mérito, é presente. Amém. Graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Pastor, o que é isso? É o texto que nós ouvimos. Olha, assim como o pecado reinou na morte, um novo tempo chegou. E que tempo é esse? É o tempo onde a graça reina pela justiça. Aleluia. Aí nós vamos entender a justiça, para entender como é que a graça reina. Que ela veio, você já sabe que veio, que na plenitude dos tempos Deus enviou Jesus. Está comigo? E Ele é o presente de Deus para nós. Ele não veio para nos incentivar a conquistar algo. Ele nos veio para nos dar algo de graça. Obrigado, Senhor. Romanos 8,32, falando de Deus o Pai, diz assim, ó, aquele que nem o seu próprio Filho poupou, falando de Deus quando enviou Jesus, aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça Aleluia. Amém. todas as coisas? É verdade. Aquele que nem o seu próprio Filho Todas as poupou, coisas. você tinha que estar anotando, amor. Amém. Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, Amém. antes o entregou por nós, como não nos dará com Ele, Aleluia. juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Traduzido numa linguagem muito simples, se Deus não reteve aquilo que era de mais importante para Ele, Aleluia. e nos deu sem nos cobrar nada. Eu pensei que tinha que pagar uma mensalidade na igreja. Não, se você quer dizimar porque tem entendimento, você dá. Se você não quer, é uma questão entre você e Deus. Aqui nós temos envelopes de dízimo. Para quê? Para na nossa contabilidade a gente separar dízimo de oferta. Não é para saber quem deu, quanto você deu. Não tem seu nome ali, seu CPF. Longe de mim, eu não quero nem saber disso. Oferta é aquele que cada um dá para... A sua fidelidade é entre você e Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Né? Aleluia. Porque a nossa relação com Deus não é pela base da troca. É verdade. É pela base da fé. Amém. Oh, Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3. É pela fé. 2 Coríntios capítulo 3 vai dizer assim, ó. A partir do versículo 1, 2 Coríntios 3, 1 diz, será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Isso é Paulo corrigindo a igreja de Corinto. Será que necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, de nossa parte? Amém, Senhor. Versículo 3. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humano. E é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança. O que ele está dizendo assim, o contexto disso aqui, para não ficar tão solto, era que o povo estava querendo se afirmar, precisando, me recomende, fale lá que eu realmente sou uma pessoa boa, correta, certa. Ele está dizendo, nós não precisamos disso, porque nós somos uma carta escrita por Deus, no nosso coração. Ninguém precisa ser recomendado, é o que ele está dizendo, porque aquilo que nós somos não é por mérito. Qualquer pessoa que estiver se recomendando por mérito próprio, ela está invalidando a graça. E ele diz assim, ó, versículo 4 do capítulo 3, ele diz, e é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos. Deus, o Senhor vai me dar isso porque eu sim sou crente. Se você ouvir alguém dizer isso, já sabe que é um fariseu. Já sabe que é uma nota de 3. Já viu uma nota de 3? Não. É falsa, por isso que você não viu. Ele diz, nós não podemos. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Amém.
Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ei, Amém. pare de dizer eu não posso, eu sou a pior das criaturas, eu sou burro, eu sou isso. Não, isso é o que o diabo quer que você pense. A Bíblia diz a nossa capacidade vem de Deus. Vou dizer Amém. a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Agora diga para você mesmo, a minha capacidade vem de Deus. Vem de Deus. Diga assim, aquilo que o diabo diz que eu não posso, na verdade eu posso. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a minha capacidade vem de Deus. Ah, mas isso é grande demais para mim. Tudo bem, para Vem você. mesmo, Mas para Deus. Vem de Deus. E a nossa capacidade vem dele. Senhor. Não que nós possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6 do capítulo 3. Ele nos capacitou, redundante, mas necessário. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Veja que isso é um texto que vem depois daquela ideia sobre a lei, uma coisa limitada, ministério da morte, diz, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Não é base, a graça reina pela justiça. Vamos chegar lá. Ainda em 2 Coríntios capítulo 5 agora, versículo 17, diz assim, ó, pelo que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados. Isso é a diferença do favor. Ah, pecou, Deus vai matar. Não, ele está dizendo, Deus estava nos reconciliando com Cristo, não imputando, deixa eu encontrar aqui, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos, pois, por Cristo Jesus, que vos reconcilieis com Deus, e aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. É aqui que nós vamos entrar para encerrar. O pecado reinou na morte, mas a graça reina pela justiça. Amém. O que é a graça? O favor. É tudo que eu e você precisamos e que está disponível em Deus, mas que não tem chegado a nós porque a gente não entende isso. Primeiro, nós estamos debaixo de uma consciência de indignidade, com suas raríssimas exceções. Nós estamos fazendo conta de cabeça. Isso eu mereço, isso eu não mereço. Hoje eu errei demais aqui, mas eu já falei aquilo ali. E isso vai nos deixando sempre aquém. E essa era a realidade de todas as pessoas antes de Jesus, e é a nossa também antes de conhecê-lo. O que? Ficar tentando acertar, ficar tentando sempre melhorar, ficar sempre tentando apresentar uma condição, mas isso não muda o fato de nós estarmos debaixo da morte que governa pelo pecado. Isso só muda quando nós recebemos Jesus e cremos nisso aqui, ó. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. Você não entendeu ainda porque Deus enviou Jesus? É porque não tinha condição da gente melhorar, não tinha condição da gente acertar, não tinha a melhor pessoa, se tivesse trancado numa bolha, ela ainda ia ser natureza morta, ela ainda ia estar debaixo de uma natureza de pecado, e mesmo se ela dissesse, eu não quero fazer nada de ruim para ninguém, uma hora ela ia fazer como a gente ainda faz. Mas a Bíblia diz que Deus enviou Jesus para sofrer o que era o meu sofrimento, para morrer a morte que era a minha, para ter as doenças que seriam minha, para condenar o pecado na carne e dizer, a justiça que você precisa e não consegue conquistar, a justiça que você precisa e não consegue comprar, eu te dou de graça. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Agora um novo governo se estabelece. Que governo é esse? É o governo da graça. E como é que esse governo acontece? De acordo com Romanos 5,11, pela justiça.
Ou seja, fica ligado comigo para o Espírito Santo ministrar isso a você. Qualquer crente, ele pode ter 200 anos na igreja. Se ele não entende a sua justificação, ele nunca vai usufruir da graça. Ele nunca vai usufruir do favor. Mesmo ele estando ali, sendo fiel, frequentando todo dia, não retendo dízimo, não... Ele está ali na base do mérito, ele está ali se esforçando, ele está ali se achando o zero à esquerda do zero. E dizendo assim, eu sou sempre a pior das criaturas, por mais que eu me esforce, por mais que eu jejue, por mais que eu não beba, que eu não traia, que eu não chifre, por mais que eu não isso, por mais que eu não aquilo. Porque não é por esse meio. A Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que a graça reine pela justiça. O que é a graça? É todo favor. A graça é todo presente que a gente precisa. Amém. A graça é o livramento da culpa, é o livramento do medo. Agora, se eu não entendo a justiça, eu não usufruo a graça. Porque a graça reina, caminha nos trilhos, governa nos trilhos da justiça. A graça não flui nos trilhos do legalismo. O que é legalismo? Tem que fazer isso. Tem que fazer aquilo. Não pode comer isso. Não pode comer aquilo. Não pode cortar o cabelo. Não pode raspar o sovaco. Nojento, né? Nojento. Não pode usar calça. Tem Não que pode usar calça. Não pode depilar as pernas. Vai tomar um banho. Para com isso. Isso não tem nada a ver com Deus, com a Bíblia, com a graça. Isso é legalismo, isso é lei, isso é imposição. Isso é aquele mesmo padrão. Guarde o sábado, não coma porco, não faça isso. E estava lá aquele povo cheio de regras, cheio de coisas, se sentindo cada vez mais distante, cada vez pior. Tentando, um coração bom, uma inclinação correta, mas uma grande incapacidade, porque a lei foi incapaz de fazer a única coisa que Jesus podia fazer. É verdade. Ou melhor, a coisa que a única pessoa que podia fazer era Jesus. É verdade. E ele fez. Aleluia. Você não viu, ele fez. Glória E a ele Deus. fez. Aleluia. Agora ele não só fez, ele fez e nos deu. Oh. Sabedoria da nossa parte receber. Amém. Aí eu chego com o iPhone e vamos voltar de novo para a conversa. Chego com o iPhone e digo, Duda, é para você. Não quero. Porque eu não mereço. Ô, gente, eu disse que era um pagamento. Eu estou dizendo a você que é se você merecer. Mas deixa eu dizer um segredo aqui para você. Não bote no Facebook, não. Se fosse por merecimento, Ninguém. eu e você, por mais bem vestido que esteja, por mais que nunca tenha tomado um gole de cachaça ou uma garrafa inteira, eu e você, se fosse por merecimento, por mais que não tenha tomado um chifre ou botado, a gente estava destinado ao inferno. É verdade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é por mérito. Amém. E ele diz assim, nós não podemos reivindicar nada baseado em mérito. Nossa capacidade vem de Deus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Olha Jesus. como a religião complicou para nós, não foi, Fábio? O que nós precisamos, não sou eu nem essa igreja, é a Bíblia. Diz que a obra de Deus é que creiamos no seu Filho. Amém. Obrigado. Se você consegue crer no que Ele fez, aí você frutifica. Amém. É verdade. Ah, mas eu não tenho medo de ir ali na frente, eu nunca vou naquele público. Não precisa. Desde que você crê no que Ele fez, Deus vai fazer a sua vida fluir de outra forma. Amém. 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 É verdade. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado. Aleluia. Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua Aleluia. justiça. O que é justiça, pastor? É ter sido zerada as suas culpas. Eita. Ei, zerada. Glória a Deus. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Nem quero saber. Se Deus não quer saber, eu vou querer. Aleluia. Ah, mas meu pecado é cabeludo. Isso é uma linguagem que tem lá no Nordeste, quando o negócio é, nossa, isso é cabeludo. Aleluia. Corta o cabelo dele, pronto. Passa a marca zero. Jesus já meteu a zero ali com navalha e tudo. Aleluia. Amém. Não tem isso, amado. Eita. Ah, essa mensagem, ela é conivente, ela é uma liberação para as pessoas viverem de qualquer jeito. Não tem nada a ver, pelo contrário. Essa mensagem libera você verdade. do governo do pecado que operava pela morte. Se é morto, mas espiritualmente, se não recebeu a graça, você pode ser a melhor pessoa. O pecado reina pela morte. Ele reina no trilho da morte. Quem está morto espiritualmente, peca mesmo se não quiser.
E é escravo do pecado. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado atrai doenças físicas, psicossomáticas, escassez financeira. O pecado traz doença nos ossos, a Bíblia diz. É verdade. Misericórdia. E o que é que somos nós em relação ao pecado? A Bíblia diz que se fosse Jesus é assim, ó, seu desejo será contra ti, cumpra você dominá-lo. Ou seja, não tem jeito. O único jeito é a gente se render. Amados, um preço grande foi pago. Por que a gente só não recebe? Amém. Eu recebi, Pai. Ah, mas eu preciso saber sobre justiça. Tá certo. Precisa mesmo entender. Não só a informação. Precisa pedir que o Espírito Santo lhe revele. Romanos 1,17 diz assim, ó. Porque no Evangelho está revelada a justiça de Deus, que é de fé em fé. Amém. Como é isso? Porque está escrito, meu justo viverá pela sua fé. Como é isso, pastor? A justiça de Deus que é de fé em fé. Nós já lemos em 2 Coríntios 5,21 que Ele nos substituiu. Ele se fez pecado para nos dar justiça. E agora, qual é a minha parte? O Evangelho revela que essa justiça é por fé. O que é justiça por fé? Ele fez, eu acredito e recebo. Amém. Aleluia. Ah, mas o que as outras pessoas vão dizer? As outras pessoas dizem o que elas quiserem. Mas você tem que ter convicção da justiça que lhe foi atribuída. Amém. Quando nós andamos em justiça, amados, Amém. a gente para de ter medo. É verdade. É verdade. Glória a Deus. Medo de quê, pastor? De tudo. As pessoas estão com medo de morrer de câncer, estão com medo de ficar sem ter o que comer amanhã, estão com medo de tomar chifre, estão com medo disso, estão com medo daquilo, estão com medo. Com medo. Deus, meu, estou livre mesmo. Aí a Bíblia diz em 1 João. Amém. Tem que ter fé em Deus. Conheça Deus que é amor, João 4,8. Ele não tem amor, ele é amor. Amém. E ele diz assim, que o perfeito amor lança fora todo mundo. Eita! Porque quando não se tem esse amor, se vive na expectação do castigo. É verdade. Sabe quando você amanhece, será que vai sobrevir sobre mim hoje? Eu quero lhe dizer, pode vir canivete. Aqui fala canivete? Canivete. Pode chover canivete, o guarda-chuva é de aço. Amém! Pode chover canivete, o que está escondido no esconderijo do Altíssimo. Descansa sobre o Onipotente. Amém. É bem isso mesmo. Ah, pastor, é assim? É. Aleluia. Na vida de quem? Daquele que é correto, não, do que crê. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Isso não é para quem é bonzinho, é para quem crê. Porque olha o que a Bíblia diz. A nossa justiça, amados, hoje, ela não é produto da nossa obediência. Aleluia. Nara, isso soa estranho nos ouvidos dos religiosos. A gente diz isso, sabe como é que o religioso entende? Que eu estou dizendo aí, você não precisa obedecer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa justiça não é produto da nossa obediência. É verdade. A nossa justiça é produto da obediência de Cristo. Obrigado, Jesus. Vamos ler a Bíblia para não parecer que eu estou só falando. Ó. É verdade. Romanos 5,8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco. Em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele mesmo salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, já estando reconciliados, seremos salvos da ira. Isso é do 8 ao 9, ao 10. Agora, pulando do 10 para o 18, diz assim, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, falando daquilo que Adão fez, uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só homem, ou melhor, por um só ato de justiça. Aleluia. Amém. Ah, eu pensei que era por todos os atos de justiça. Eu pensei que era por cada coisa que eu decidia fazer correto. Não, mas cada coisa que eu decido fazer correto é por reconhecer aquilo que Jesus fez para mim, por mim. Amém. Natália, minha sobrinha, Deus te abençoe, meu amor. Um abraço no Igor e no João Vitor. Aleluia. Oh, glória. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Porque assim como, presta atenção, lógica, assim como pela desobediência de um só, que desobediência foi essa? De Adão. Pela desobediência de um só, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um único homem. Quem é? Jesus. Muitos foram feitos justificados. Não é pela minha, é pela dele. Isso glorifica ele. Aleluia. Sabe, isso é dar um
estratégia de Satanás, porque ele passa o tempo inteiro dizendo, você não pode, você nunca vai conseguir. Aí você faz aqui para você. É verdade. Ó, o pastor fazendo aqui para você, faço mesmo. Tá aqui para você, porque não sou eu que vou conseguir. Ele já conseguiu e me deu. O iPhone é meu, eu não preciso pagar. Amém. Eu recebo. Aham. Glória a Deus. Sabe, mano, a gente está diante de Deus, Senhor. Você só pode abrir. Deus. Sabe uma criança bem ansiosa? Senhor, você pode abrir essa porta para eu entrar? E ele vai dizer, como já está aberto? É verdade. É verdade. Quem foi que lhe disse que essa porta estava fechada? Ah, foi a igreja tal, ah, foi a religião tal, foi a minha mãe, a minha avó. Eles disseram que... A Bíblia diz o quê? Diz que pela obediência de um só homem, você foi inserido, você foi comprado. Amém. O que a gente precisa fazer para que essa justificação nos alcance? A Bíblia diz que é pela fé. É pela fé. Glória a Deus. Gabriel, é assim, ó. Ele fez, eu quero, pronto, recebo. Aleluia. Aí as pessoas vão dizer, você não é nada. Aí você diz assim, só se for para você. Esse mesmo. Porque para Deus, eu sou a menina dos seus olhos. Aleluia. Amém. Esse mesmo. Aleluia. Oh, glória. Assim também, Oh, glória a Deus. porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também, Aleluia. pela obediência de um único homem, Jesus, muitos serão constituídos justos. Romanos 4:6 diz assim, ó, isso, Davi falou isso no passado também. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, sem as obras. Dizendo, bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas, aleluia. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Aleluia. Eita. Obrigado, Jesus. Amém. Provérbios 25 diz, como água fria na garganta do sedento. Amado, sabe aqueles verão daqui que dá 43 graus, que você olha para o asfalto, está tremendo assim, aí vem aquela aguinha gelada, como água fria na garganta do sedento. Assim é a boa notícia. Amém. E o evangelho é boa É notícia. verdade. Amém. Sabe, uma boa notícia vinda de longe, a Bíblia diz. E a boa notícia hoje é que Deus, em Cristo, resolveu o nosso problema de pecado. Obrigado. O Glória que a eu Deus. faço, pastor? Deixa de ser bobo. Receba. É verdade. É verdade. Para de ficar batendo cabeça. É hora de desfrutar. Eu também. Amém. Eu também. Ah, mas eu não sou perfeito. Bem-vindo ao time. Amém. Eu também não sou. Ah, pastor, o senhor parece tão perfeito perto da minha esposa. Ela vai dizer que é, porque é apaixonada. Aleluia. Mas nós sabemos, amados, que nós somos limitados. Como Paulo falou e eu já citei aqui, não julgo ter alcançado. Uma coisa eu faço, Amém. esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aleluia. Deixa eu dizer outra coisa para você receber com o seu espírito. Amém. A vida nova que Deus tem para você, não dá para ser carregando as coisas do passado. É Deus verdade. é livre. Amém. Ou a gente larga ou não entra. É. Você já viu um texto bíblico que diz assim, ó, verdade. é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar. As pessoas acham que isso é uma palavra contra você ter posses. Mas na verdade, a pergunta seguinte revela que o problema era que todo mundo era bem sucedido, porque ele diz assim, e então quem vai entrar no céu? Ele diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí eles perguntam, então quem vai? Porque se todo mundo fosse falar, opa, então estamos feitos, então gente. Mas na verdade, essa não é a ênfase que eu quero dar. A ênfase que eu quero dar é aquilo que eu falei. Não dá para entrar nessa nova vida carregando as coisas do passado. E o que isso tem a ver com as coisas que eu falei agora? Um camelo passar no fundo da agulha, mas não é uma metáfora absurda. A fundo de agulha era uma porta. Você sabe que as cidades, elas eram fortificadas pelos seus muros. E tinha os grandes muros os grandes portões que se abriam para o trânsito na cidade. Só que uma certa hora aqueles portões eram fechados. E só ficavam portões pequenos que só passava uma pessoa. Tipo nas grades de empresa. Exatamente. Que só passava uma pessoa. Então, quando elas chegavam, depois daquele horário que os portões eram fechados,
Aí eles diziam, e agora não posso entrar só pelo fundo da agulha. Era como chamava a porta, porque era uma porta muito pequena, de propósito para evitar invasões e tal. E aí, se eu venho com o meu camelo, ele não entrava de forma alguma. Todas as coisas que estavam sobre ele eu tinha que tirar, entrar um por um pela porta. E o camelo nessa noite ia ficar o camelo ia ficar fora da cidade, até no dia seguinte, quando os portões eram novamente abertos. E eu quero estar esperando. E o que é que isso tem a ver com o que a gente está falando? Ei, amados, essa porta da nova vida é como o fundo da agulha, não dá para entrar carregando coisas. Tem que deixar lá atrás. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Amém. Olha, a gente não pode medir a nossa vida pelos outros. As pessoas são críticas, elas são infelizes e querem que os outros continuem É sendo. verdade. Quando elas veem você se levantar para uma nova vida, elas vão dizer, fulano já fez isso, fez aquilo outro, e agora... É o que a Bíblia diz, os sãos não precisam de médico. Deixa o povo falar. Vou ensinar um louvor. Amém. Tô nem aí, Tô nem aí. Tô no mesmo vídeo. Quem lembra dessa música? Muito tocou no meu celular. Encerrando, Romanos capítulo 5, Glória a Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim. Aleluia. Lembra que a base era o pecado reinando, dominando pela morte? Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim, pois o pecado não terá mais domínio sobre vós, porquanto não estás mais debaixo da lei, mas estás debaixo da graça. E a graça reina pela justiça. Você bate no peito e diz, eu fui justificado. O diabo vai dizer, você vai adoecer, você vai dizer, não, eu tenho uma nova natureza, eu fui justificado. Você vai passar fome? Não, eu sou justificado. Estou livre do medo. As suas contas todas vão ser pagas. Mas Pelotas é um lugar difícil de trabalho. A Bíblia diz que Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Começa a chamar, eu chamo a existência do trabalho, uma porta aberta, para sobreviver, não, para ganhar bem. Porque eu Shaddai, o Deus mais que suficiente. Encerrando outro texto, Romanos 5, 14 diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é um tipo daquele que haveria de vir. Versículo 15 do capítulo 5. Mas não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um muitos morreram, muito mais, diga muito mais. O que é muito mais? É proporção. Muito mais é quantidade. Fábio está dizendo assim, se pela ofensa de um homem a morte entrou no mundo. E até hoje a gente vê as consequências disso. Ele diz muito mais. Aqueles que receberam a mesma provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Eita, glória, obrigada, Senhor. Mas é um pequeno grupo de 10, 12 pessoas. Está comendo caviar. Alimento para nutrir o espírito. Amém, é verdade. Glória também a Deus. assim, o dom. Também não é assim o dom com a ofensa, que veio por um só que pecou, porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação, falando do que Adão fez. Mas o dom gratuito, o presente, o iPhone. Amém. O dom gratuito, dom é sinônimo de presente. O dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aleluia. Porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar por isso, muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Amém. O que é que pode impedir de você reinar em vida? É se você não entender e não receber. É verdade. O texto diz, aqueles que receberam a imensa provisão da graça. A graça já veio, Jesus já veio, Ele é a imensa provisão da graça. Ele é o presente de Deus para nós. Nunca mais você vai esquecer isso. Jesus é o presente de Deus para nós. Jesus é o favor imerecido de Deus. Ele é a graça. E diz, porque se a ofensa de um só homem, a morte veio reinar, por esse, muito mais, os que recebem a imensa provisão da graça e o dom da justiça. Lembra que a graça reina pela justiça? Sabe como Deus lhe vê hoje? Vê quem? Aqueles que receberam, como se nunca tivesse pecado. Amém. Mas eu não me vejo assim. É um problema que a gente vai ter que resolver. Muitas vezes, amada, a gente chega diante de Deus se sentindo a pior das criaturas e Deus diz, como assim? Como assim? Mas Senhor, por quê? Mas como assim? Não, Senhor, porque eu sou o zero à esquerda do zero. Como assim? É bem isso mesmo.
Como os crentes diziam antigamente, eu sou o verme de Jacó, o bichinho de... Se você é um bicho, você é o bicho mais poderoso que tem, porque o maior habita em você. Amém. Glória a Deus, hein? É verdade. Fique de pé. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. 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 Pastor, como eu faço para entrar nisso? Só recebendo. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Você ouve, aprove a Deus salvar o homem pela loucura da salvação. Ouve, recebe, aceita, mano. Fábio, tem uma música aí, a última música. Ó, começamos depois das 7, estamos terminando antes das 9. Isso é uma bênção. E sendo, é isso aí mesmo. Vou achar ali ou Ele tá baixo aqui? achar um pouquinho? Tá muito alto, né? Você sabe me dizer por que nós amamos ao Senhor? Um pouquinho mais, olha. Hã? Mais alto. Alguém sabe dizer? Ó, alguém A sabe? palavra diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a minha mensagem. Amém? Declare isso para a pessoa que está do seu lado. Nós amamos ao Senhor.